pessoal, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é um tapetinho em losango. Ele fica super lindo, bem delicado. Você pode usar ele na mesa, como uma toalhinha. Você pode usar ele também como tapete de porta, que também fica super lindo. E ele é bem fácil de fazer. Você pode fazer ele maior ou menor, ok? Para fazer essa peça, eu utilizei ao total 270 gramas de barbante fio 6. E ele ficou medindo 75 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura, ok? Se você gostou dessa peça, deixa o seu gostei aí embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. Então, vamos lá para a videoaula. Para o nosso trabalho de hoje, vamos utilizar o barbante 6. Eu vou usar a cor amarelo bebê. Também vamos precisar de uma agulha 3,5 e uma tesoura para os arremates. Vamos começar fazendo um total de 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou completar as minhas 12 aqui e já venho. Completei minhas 12 correntinhas. Agora eu vou contar voltando 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui, então, com 2 pontos altos. Sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Até completarmos 10 pontos altos. Vou fazer os meus aqui e já venho. O último ponto eu faço na primeira correntinha que iniciamos. Completando aqui, então, os 10 pontos altos. Assim, eu encerro a minha primeira volta. Para darmos início à segunda volta, vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3. Virar a nossa peça, laço, venho no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Fiquei, então, com 3 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas, laço, venho no mesmo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu trabalho 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, laço, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de base. No primeiro ponto que temos, vou vir na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto. Volto no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos. Trabalho 3 correntes. Volto no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. Então, no começo do nosso trabalho e no final, vamos repetir esse processo. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, fechados no mesmo espacinho. Terminei aqui, eu subo 2 correntes, viro a minha peça, laço, venho aqui nesse intervalo de 3 correntes e vou repetir o padrão que eu acabei de orientar. 3 pontos altos.
Fiz os 3 pontos altos no mesmo intervalo, trabalho 3 correntes, laço, volto no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. Agora eu trabalho 3 correntes, laço, venho aqui nesse intervalo de 4 correntinhas e vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Feitos 6 pontos altos, trabalho 3 correntes, laço, venho aqui no intervalinho de 3 correntes, entre esses bloquinhos do 3 pontos altos, e vou trabalhar o lequinho, 3 pontos altos, três correntes, no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Assim ficou a nossa terceira carreira. Para darmos início à próxima carreira, a quarta, vamos subir 2 correntes, virar a nossa peça, venho aqui nesse intervalinho de 3 correntes e vou repetir o leque. 3 pontos altos, três correntes, volto no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. Formei aqui, então, um lequinho. Laço, agora sem nenhuma correntinha de separação, eu laço, venho aqui nesse intervalo de 3 correntes e vou trabalhar outro leque. 3 pontos altos, no mesmo espacinho. Faço 3 correntes, volto no mesmo ponto e trabalho mais 3 pontos altos. Sem nenhuma correntinha, eu laço, venho no próximo intervalo de 3 correntes e vou repetir o leque. 3 pontos altos, três correntes e mais 3 pontos altos no mesmo intervalinho. Laço, venho aqui nesse intervalinho de 3 correntes e vou trabalhar o leque. 3 pontos altos, as 3 correntes e os 3 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizei aqui, então, a minha quarta volta. Para darmos início à quinta volta, vamos subir 2 correntes. Sempre vamos fazer 2 correntes e virar a nossa peça, ok? Trabalho aqui no intervalo de 3 correntes, o padrão que orientei, o lequinho de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Agora, eu trabalho 3 correntes, laço, venho aqui no intervalinho de 3 correntes, no meio do lequinho, e vou trabalhar 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, trabalho 3 correntes,
laço, venho no próximo lequinho, aqui no espacinho de 3 correntes, e vou repetir os 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, trabalho 3 correntes, laço, venho aqui no último lequinho, no intervalo de 3 correntes, e vou repetir o lequinho. 3 pontos altos, 3 correntes, volto no mesmo intervalo e trabalho mais 3 pontos altos. Assim, finalizei a minha quinta volta. Para darmos início à sexta volta, vamos fazer 2 correntes, virar a nossa peça, repetir aqui o lequinho, igual o padrão que eu ensinei. 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Agora eu laço, venho no intervalo de 3 correntes e vou repetir o leque. De 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, no mesmo intervalinho. Fiz o lequinho, eu laço, venho no próximo espacinho de 3 correntes e repito o leque. Fiz o lequinho, laço, venho no próximo intervalo de 3 correntes e repito o leque. Fiz o lequinho, laço, venho aqui no último leque e trabalho no espacinho de 3 correntes e trabalho o lequinho final, igual ao padrão que eu orientei. Assim, eu finalizo a minha sexta volta. Para darmos início à sétima volta, faço 2 correntes, viro minha peça, trabalho aqui o lequinho inicial, de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Agora, eu fiz o lequinho inicial, trabalho 3 correntes, venho no próximo leque, no intervalinho de 3 correntes, e vou trabalhar 3 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiz os 3 pontos altos, trabalho 3 correntes, venho no próximo leque, no intervalo de 3 correntes, trabalho mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 3 correntes, venho no próximo leque e trabalho mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 3 correntes, venho aqui no lequinho final e vou trabalhar um leque. Lembrando que sempre no começo e no final eu vou trabalhar o leque, ok?
Assim, eu finalizo a minha 7ª volta. Para darmos início à 8ª volta, vamos subir 2 correntes, viro a minha peça, trabalho o lequinho inicial, igual ao padrão que eu orientei. Fiz o lequinho inicial, eu laço, venho no intervalo de 3 correntes e vou repetir o lequinho. Trabalhei aqui o lequinho, agora eu vou trabalhar aqui mais 3 lequinhos e o último leque aqui nessas 3 correntes, ok? Eu vou completar o meu e já venho. Completei aqui meus 4 lequinhos, finalizei a minha 8ª carreira. Agora, para darmos início à 9ª volta, vamos fazer 2 correntes, virar a nossa peça, trabalhar aqui o lequinho inicial. Fiz aqui o lequinho, faço 3 correntes, venho no próximo leque, no intervalo de 3 correntes, e trabalho 3 pontos altos. Três correntinhas. Venho no próximo leque, no intervalo de 3 correntes, e trabalho mais 3 pontos altos. Três correntes. Venho no próximo leque e vou repetir os 3 pontos altos. Faço 3 correntes. No próximo leque, repito os 3 pontos altos. Fiquei aqui com 4 grupinhos de 3 pontos altos. Faço 3 correntes. Laço e vou repetir o lequinho final. Assim, eu encerrei a minha 9ª volta. Para darmos início à 10ª volta, faço 2 correntes, viro a minha peça, trabalho aqui o lequinho inicial, igual eu ensinei. Trabalhei o lequinho, laço, venho no intervalo de 3 correntes e repito o leque. Trabalhei o leque, eu laço, venho no próximo intervalo de 3 correntes e repito o leque. Vou trabalhar aqui mais 5 leques, ok? Então, vamos seguir com esse padrão, ok? Vamos intercalar da seguinte maneira. Uma carreira eu vou fazer os lequinhos com os 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. E na próxima carreira, eu vou trabalhar as 3 correntes, os 3 pontos altos, as 3 correntes, os 3 pontos altos. Aqui nos intervalos das 3 correntes dos lequinhos, ok? Depois que eu fizer essa carreira, das 3 correntes, os 3 pontos altos, eu volto a trabalhar a carreira dos lequinhos. Na próxima, essa carreira das 3 correntes, os 3 pontos altos, ok? Não vai ter erro, vai ser essas 2 carreiras que vamos trabalhar. Vamos intercalar. E lembrando que no começo do nosso trabalho e no final, sempre será trabalhado os lequinhos, ok? Aqui não vai ter mudança, tá bom? Então, você vai contar, ó. Aqui no começo ficamos com 2 lequinhos, aqui ficamos com 3, no próximo ficamos com 4, aqui vamos ficar com 5, na próxima com 6. Você vai contando para não ter erro, ok? Assim também a carreira dos pontos altos e as 3 correntes. Aqui ficamos com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, aqui ficamos com 3,
aqui ficamos com 4, na próxima teremos 5 e assim por diante, tá bom? Vou trabalhar aqui um total de 24 carreiras, ok? Contando desde a primeira que eu iniciei. Eu vou completar aqui as minhas e já venho. Completei aqui minhas 24 carreiras, nosso trabalho ficou assim. Parei na 24ª carreira, aonde eu fiquei com 14 lequinhos, contando com o primeiro e com o último leque que eu fiz, ok? Fiquei com 14. Terminando aqui, eu venho aqui no 3 pontos altos, no primeiro, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente e posso cortar o meu fio. Assim, o nosso trabalho está pronto. Aqui desse lado eu fiz dessa maneira para ficar certinho depois, ok? Na hora de unir a outra parte, para ficar certinho, ok? E se você quiser fazer seu trabalho maior, é só você continuar repetindo o processo que eu ensinei, tá bom? Assim eu encerro a primeira parte do meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar outra peça igual a esta que acabamos de fazer, ok? Vamos seguir esse padrão de novo. E na outra peça que formos fazer, vamos trabalhar apenas 23 carreiras, ok? Vamos parar nessa carreira aqui que tem os 3 pontos altos separados de 3 correntes, ok? E a última carreira, a 24ª carreira, eu vou trabalhar ela junto com vocês, porque vamos unir ela nessa peça aqui. Então, eu vou ensinar no vídeo para não ter nenhuma dúvida. Então, você vai trabalhar uma peça igualzinha a essa, e você não vai trabalhar essa última carreira que trabalhamos, ok? Você vai trabalhar até a 23ª volta só. A 24ª eu vou trabalhar junto com vocês. Então, eu vou fazer aqui as minhas e já venho para darmos continuidade ao trabalho, tá bom? Parei na 23ª carreira. Agora, eu fiz o meu último lequinho, subo 2 correntes, viro a minha peça, trabalho aqui os 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente. Agora, eu pego a minha outra parte do trabalho, que vamos unir os dois agora, ok? Fiz uma corrente, aqui está meu trabalho. Eu vou unir na 24ª carreira, ok? Eu venho aqui no primeiro lequinho, no intervalo de 3 correntes, introduzo a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, laço, venho no mesmo intervalo e trabalho mais 3 pontos altos. Assim ficou a nossa união. Agora eu laço, venho aqui no intervalo de 3 correntes, trabalho 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, faço uma corrente, venho aqui nessa outra parte, no outro lequinho, nas 3 correntes, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixíssimo, trabalho uma corrente, laço, venho aqui no intervalo de 3 correntes e trabalho mais 3 pontos altos. Assim tá ficando a nossa união. Laço, venho no próximo intervalo, trabalho mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui na outra parte, no outro leque, no intervalinho de 3 correntes, introduzo a minha agulha,
faço um ponto baixíssimo, uma corrente, laço, volto aqui no intervalo de 3 correntes, trabalho mais 3 pontos altos. Assim ficou a minha terceira união. Laço, venho no próximo intervalo, trabalho 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui na outra parte, no outro leque, no intervalo de 3 correntes, introduzo a minha agulha, faço ponto baixíssimo, uma corrente, laço, volto aqui no intervalinho de 3 correntes e trabalho mais 3 pontos altos. Então, esse será o padrão, ok? Vou unir aqui a minha peça até o final, ok? Com esse mesmo padrão. Eu vou seguir fazendo o meu e já venho com o nosso trabalho finalizado. Chegando aqui no final, então, fiz o lequinho, agora eu laço, venho aqui nos 3 pontos altos, no primeiro, faço um ponto alto. Uma correntinha e posso cortar o meu fio. Então, aqui desse lado fizemos assim, ok? Para ficar igual aqui, tá bom? Para não dar diferença. Posso cortar o meu fio. E agora, vamos arrematar todos esses fiozinhos que estão sobrando. Eu viro meu trabalho ao avesso, pego uma laçadinha, busco meu fio para trás, divido meu fio ao meio, dou nozinhos, e continuo escondendo. Pego uma laçadinha, busco meu fio para trás e vou intercalando com os nozinhos, ok? Vou fazer isso com todos os fiozinhos que estão sobrando, ok? E já volto com o nosso trabalho finalizado. Assim eu finalizo o meu trabalho. Ficou bem fechadinho aqui no meio, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo, compartilhe o vídeo e se você fizer essa peça, me marca lá no Instagram, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!